E aí, pessoal, prazer estar aqui fazendo essa videoaula para todos vocês, tá? E eu quero passar um pouquinho do meu conhecimento sobre marketing digital, focado aí no mercado contábil e jurídico, e explanar como que você consegue ter resultado com o marketing digital. Muitas coisas se fala no meio digital, bastante coisas às vezes desconexa, às vezes fala que o marketing digital ele é fácil, você consegue faturar 6 em 7 assim, muito rápido, e não é bem assim que funciona. Então eu vim aqui hoje para te dar um passo a passo e acabar de uma vez por toda com essa ilusão que as pessoas têm em relação ao marketing digital, que basta eu estar lá, uma presença na internet e pum, eu vou fazer um resultado, eu vou faturar milhões, e não é bem assim. Bom, primeiramente, meu nome é Marta Giove, sou diretora comercial e financeira do Grupo DPG, que é uma agência digital focada no mercado contábil. Nós estamos há 15 anos no mercado e já fizemos tudo que você possa imaginar de certo e de errado nessa questão do digital. E hoje a gente tem milhares de clientes, contadores e advogados com resultados super bacana e que tem consistência. Então a gente já acertou, já errou bastante e agora a gente está trilhando um caminho aí muito bacana. E agora vamos para o que interessa, né? Vamos falar sobre o quê? Como que eu consigo ter sucesso no meio digital? Como que eu consigo alavancar os meus resultados no meio digital? Primeira coisa, né? Marta, o que é marketing? Marketing é a arte de entregar valor, tá? Existe marketing off, o marketing online, que é o digital. O que hoje nós estamos fazendo? Hoje eu falo que é o offline. Eu pego a pessoa que está no on e jogo pro off, eu pego a pessoa que está no off e jogo ela pro on, e assim por diante, tá? Mas marketing nada mais é do que a arte de entregar valor. Então, eu vou entregar valor através do digital, eu vou entregar valor através do off, nas nossas relações. Então, isso que significa marketing, tá? E a primeira coisa, gente, para vocês terem sucesso aí na questão do marketing digital, a primeira coisa que vocês têm que fazer vai aparecer aqui na tela o passo a passo para vocês e vai ter o material também, tá? O material que vocês vão poder, um PDF, onde vocês vão poder colocar lá todas as suas ideias, planejamento tudo certinho, para você conseguir esse mini curso aqui, você conseguir ter resultados de fato surpreendentes. Mas lembrando que não depende só de mim, depende de você. Até vou usar aqui uma comparação. Por exemplo, se você fala assim, olha, se você pegar um personal e conseguir emagrecer, consegue, desde que você faça tudo aquilo que ele peça para você fazer. Você coma menos, você faça exercício físico, você faça a trilha que ele colocar ali para você. Se você não fizer, nada vai acontecer. Então, tudo que eu vou falar aqui, você tem que colocar no papel e fazer acontecer. Porque se você não fizer isso, nada vai acontecer, beleza? Então, bora lá. A primeira coisa é planejamento digital. Você, antes de fazer qualquer coisa, sair por aí publicando conteúdo, fazendo esse monte de coisa, esquece isso. Primeira coisa, você fazer um planejamento digital. É a primeira coisa. Como assim, Marta, planejamento vou pegar lá um papel de pão, eu vou pegar lá um documento, enfim, onde quer que seja, eu vou colocar assim. Qual é o objetivo de eu estar no digital, ir para o digital? Qual que é o seu objetivo? Ah, você vai falar assim, meu objetivo é ter mais cliente. Ok, isso aí é óbvio demais. Beleza. Só que antes de chegar nesse objetivo final, quais são os passos anteriores? Beleza? Então, planejamento. A primeira coisa do planejamento é qual público-alvo eu preciso atingir? Qual nicho de mercado que eu vou atuar? Ah, lá vem ela falar essa questão de nicho. Gente, não tem jeito. Eu percebo, nesses 15 anos trabalhando com o digital, nós percebemos o quê? Quem tem resultado são aquelas pessoas que falam para o nicho, aquelas pessoas que estão ali e viram autoridade para aquele nicho. Então, você vai ter que fazer uma descoberta aí, qual público que você quer atingir, qual nicho que você quer atuar. Mas, Marta, como que eu faço isso? Uma dica simples que eu dou para vocês simples, bem simples, é vocês verem o público que você gosta de trabalhar. Primeira coisa, quem é aquele cliente que você olha para ele, que é aquele cliente ideal, aquele cliente que você gosta de atender, qual que é o nicho dele? Como que ele se comporta, né? Então, você fala assim, caramba, é isso, Marta? É isso, porque quando a gente gosta de atender um público, a gente gosta de resolver aquele problema, você pode ter certeza que ali está o grande ouro. Vou dar um exemplo aqui básico de uma cliente que eu tenho, que no começo ela falou assim, olha, meu nicho é restaurantes, ONGs e médicos. E aí, beleza, e aí nossa equipe foi fazer todo o planejamento, apresentamos para ela tudo aquilo que a gente conseguiu e vimos que restaurantes tinham uma demanda muito boa.
Beleza, então vamos seguir por esse caminho, vamos fazer o marketing no digital para restaurante, papapá, e assim por diante, beleza. E aí o negócio começou a caminhar, só que tava enroscado, até que uma hora eu cheguei e falei assim, meu, o que tá acontecendo? Ai, Marta, eu odeio atender dono de restaurante, eu gosto de ONGs, eu gosto de trabalhar com ONGs. Falei assim, caramba, meu, por que você não falou isso antes? A minha equipe te deu a direção, só que, meu, você tem que fazer aquilo que você gosta. Enfim, nós mudamos toda a direção do marketing digital dela, e ela começou a caminhar de uma forma super bacana e está arrebentando na questão de vídeos para ONG, conteúdos para ONG, enfim, e está conseguindo captar cliente para isso. Então, gente, a primeira dica é essa: planejamento, você escolher o público-alvo, o nicho que você vai atuar, tá? E pesquisar. Então, beleza, eu fiz o planejamento, estou lá montando meu planejamento. Público-alvo, nicho, como meu público-alvo se comporta. Qual que é o comportamento? Porque uma coisa é nicho. Então, beleza, eu resolvi atender restaurantes, beleza? Beleza. Tá, e agora? Qual que é o meu público-alvo de restaurante? Quais são os tipos de donos de restaurante que eu quero atender? Nossa, Marta, tem tudo isso? Tem tudo isso. Vou dar um exemplo. Eu quero atender restaurantes que faturem de 100 mil a 200 mil por mês, ou de 50 mil, você tem que colocar lá bonitinho no seu planejamento, tá? E aí, como que esse dono desse restaurante se comporta? Quais são os hábitos de consumo dele? O que ele faz diariamente? Quais são as dores dele? Quais são os desejos que ele tem? Certo? Quais os tipos de mídia que eles consomem? Ele tá onde? Ele tá no LinkedIn? Ele tá no Instagram? Ele tá no Facebook? Ele pesquisa no Google? Esse dono de restaurante que você aí definiu como seu público-alvo. Só tô dando um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo para você. Que você definiu como público-alvo. O que ele faz, né? E aí você colocar no seu planejamento como. Então eu descobri, Marta, como eu descubro isso? Pesquisa. Não existe outra maneira de você descobrir público-alvo, o que ele faz, o que ele consome, através de pesquisa. Aí pesquisa você vai ou no tete a tete, ou você faz pesquisa pela internet, mas, gente, pelo menos, com umas 10, de 10 a 20 pesquisas respondidas, é o que você precisa aí para ter dados. Sem dados, as pessoas atiram para tudo quanto é lado e não conseguem chegar em lugar nenhum, tá? Então, você precisa ter dados para chegar nesse objetivo, beleza? Então, tô lá. Então, já descobri tudo isso, já tenho lá, já tenho um bom material, show de bola. Tem aqui um público que eu quero atender. Isso serve para qualquer tipo de público, qualquer tipo. Então, eu descobri como que ele consome, qual que é o faturamento dele mês, qual que é a renda dele, o prolabore dele, se ele é casado, se ele tem filho, se ele não tem filho. Mais importante, isso é muito importante. Por quê? Porque essas pessoas acabam virando influenciadoras. E na internet, quando essa pessoa quer contratar algum serviço, a gente tem que pensar em todos os influenciadores. E na jornada do consumidor mesmo, né? O que esse cara, qual que é a jornada dele. Então, fiz o meu planejamento. Fui lá, desenhei isso. Ok, já descobri o nicho, o público-alvo, já tenho a pesquisa respondida, já sei todos os hábitos de consumo desse meu público. Qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo é quais ferramentas eu vou trabalhar, que eu vou ter. E lembra, gente, que ferramenta é meio. Ferramenta não é fim, ferramenta é meio, tá? Quais as ferramentas que eu vou utilizar para atingir esse público-alvo? Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem um site. Ai, Mar, todo mundo tá na rede social e site não é tão importante assim. Gente, vamos lá. Quem lembra do falido Orkut? As redes sociais é de vocês? Não. Um site, ele é de vocês. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que ter é ser profissional. Você tem que ter o nome da sua empresa lá na internet, você tem que ter um site, você tem que sim ter as redes sociais, ter ferramentas que vai automatizar esse processo aí da tua empresa, beleza? Mas, isso, lembrando que isso é meio. Então, a primeira coisa que eu sempre falo aí pro empreendedor é, tenha um site e, claro, cria as redes sociais. Por quê, gente? Porque tudo que a gente vai colocando lá, a gente tem que trazer essas pessoas para ir na nossa casa. Do mesmo jeito que você se preocupa com a sua estrutura física, você tem que se preocupar com a sua estrutura online. Ela tem que casar aí com o seu lado físico também, tá? Tem que falar. As duas têm que andar lado a lado ali.
e você mostrar para o seu futuro cliente que você consegue atender ele, você falar na linguagem dele. Então, beleza, Marta. Então, eu tenho lá meu site, o nome da minha empresa, eu vou ter as minhas redes sociais, eu vou ter uma ferramenta de automação onde eu ligo por trás do meu site, e essa ferramenta, ela consegue nutrir os meus clientes, tá? Que aí eu vou te explicar isso passo a passo. Então, eu decidi as ferramentas que eu vou utilizar para entrar aí no digital com tudo. Beleza. E aí eu vou explicar para vocês qual que é a grande sacada do marketing digital. O marketing digital, ele é conteúdo. Ele é muito conteúdo. Então, assim, eu digo para os meus clientes que o marketing digital, ele tem 4 etapas. Primeiro eu atraio, depois eu converto, depois me relaciono, depois eu vou vender. Ok? E aí você fala assim, Marta, como assim? É tipo uma paquera, um namoro, um noivado e um casamento. Hoje em dia, as pessoas compram desse jeito. Não adianta mais, ainda quando se trata de prestação de serviço. Tô falando de produto, porque produto eu fui lá, comprei, fui embora e acabou. Não, prestação de serviço eu tenho que ter um relacionamento, eu tenho que atrair as pessoas para dentro da minha comunidade, essas pessoas, eu tenho que converter essas pessoas, começar a se relacionar com ela para depois vender. E aqui no vídeo está aparecendo aqui o funilzinho, como que funciona isso? É um funilzinho do marketing, tá? Então eu vou atrair esse pessoal como? Com conteúdo. Lembra que lá atrás, no planejamento, eu fiz a pesquisa? Que tipo de dores e que tipo de desejos o meu consumidor, aquele público que eu quero atender, eles têm? E aí eu já sei qual que é o tipo de dor, eu já sei qual é o tipo de desejo, e eu vou começar a conversar e falar com ele sobre aquilo. Através do quê? Meu site, ele tem que ser um site vendedor, eu tenho que ter um site falando com o meu público. O site não é para você, gente, o site é para o seu consumidor. Eu tenho que ter conteúdo dentro do meu site, onde esse site, o Google, as pessoas, sabe, uma coisa bacana, e vai aparecer aqui em cima, quando você pesquisa lá no Google, não aparece várias palavras embaixo assim? Certo? Você tá vendo aí, tá? Conforme isso que as pessoas estão pesquisando. Você tem que falar a linguagem das pessoas. Não adianta você querer colocar lá sobre legislação. Não adianta você querer falar sobre coisas técnicas, sendo que seu público não é técnico. A não ser que seu público seja técnico. A não ser que seu público pesquise aquilo. Aí sim. Por quê? Porque quando o Google começa a ver teu site, que teu site tem conteúdo relevante, que o teu site fala a linguagem do seu público, ele começa a posicionar o teu site lá nas primeiras buscas, lá no orgânico, sem você precisar investir, tá? E nas redes sociais a mesma coisa. Eu vou falar com o meu público, eu vou fazer post no Facebook que faça interação, que fale de dor e desejo do meu público, eu vou fazer stories dando uma mesclada aí com a minha vida pessoal. Claro, gente, que não pode ser algo, uau, meu Deus do céu, que você tem que ficar falando da sua vida o tempo todo, expondo a sua vida. Não, tem que ser porque as pessoas compram de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Não adianta eu achar que as pessoas vão comprar de um CNPJ. Meu CNPJ fatura para o seu. E o seu CNPJ fatura para ele. Mas se ele não for com a sua cara, se ele não gostar do seu conteúdo, ele não vai comprar de você. Entende? Então, você vai ter que falar coisas, porque lá no planejamento, que eu falei para você, você vai ter lá assuntos que interessam ele. As pessoas começam a fazer o quê? Você começa a atrair essas pessoas para dentro do seu ecossistema. Você começou a atrair elas aí para dentro do seu ecossistema e elas começaram a entregar conteúdo. Dá conteúdo, muito conteúdo. E aí, Marta, é o seguinte. Aí você pergunta assim, Marta, tá, e eu vou fazer esse conteúdo como? Planejamento, lembra? Pesquisa, lembra? E aí é uma coisa assim, se hoje você não tem dinheiro para investir numa agência, você tem que ir lá e fazer, tem que tirar um tempo para fazer isso. E detalhe, uma agência não vai resolver todos os seus problemas. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trabalhar 4 mãos também com a pessoa, com o seu time de marketing, enfim, como você decidir. Ou você se abdicar um tempo muito bacana para produzir esse conteúdo todo e ser consistente. Motores de busca, tanto Google quanto Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, eles começam a te dar relevância quando você é consistente e tem conteúdos consistentes. Não adianta você ficar assistindo o videozinho do Zezinho aqui e lá produzir, entende? Não adianta. E detalhe, tem que ser com planejamento, com estratégia, porque também só produzir por produzir também não adianta, gente. Por isso que muita gente morre. E a consistência. Muita gente acaba morrendo no digital porque não tem consistência e porque não estuda, porque não vai pesquisar a fundo, quer sair atirando para tudo quanto é lado, e assim não funciona, tá?
Então, lembra que eu falei para você que o marketing ele tem 4 passos? Primeiro é atração, e atrair, só atrair esse público, de fato, quando eu fiz a pesquisa correta, eu apliquei o planejamento corretamente, eu vou começar a atrair esse público para dentro do meu ecossistema, beleza? Então, eu fiz isso, eu fiz essa atração com conteúdo relevante. E aí, gente, tem que ter conteúdo em tudo quanto é lugar. Não basta ter conteúdo só nas mídias sociais, não basta ter conteúdo só no YouTube, não basta ter conteúdo só no blog, eu tenho que unir todos e ter consistência. E eu vejo que as pessoas que têm consistência no marketing digital, que conseguem ter um sucesso, conseguem crescer a sua empresa, são pessoas que têm consistência em todas as mídias sociais, que faz um planejamento e faz a aplicação daquele planejamento. E aí começa a rever aquele planejamento diariamente, quinzenalmente e acompanha os seus resultados, tá? Beleza, então aí, Marta, eu atraí esse público para dentro do meu ecossistema. Quando eu atraio esse público no meu ecossistema, eu tenho que, de alguma forma, pegar os dados dele para começar a se relacionar com ele. Porque esse cara não vai comprar de imediato de você. Ele não vai, comprar assim, tá? Existe maneiras de atrair essa pessoa com anúncios pagos, tanto do Facebook, do Instagram, do Google, YouTube, existe, só que como a gente fala lead, né, que é uma pessoa que deixa os dados dela, só que esse lead é um pouco mais desqualificado, tá procurando preço. A partir do momento que você começa a entregar conteúdo, esse lead ele fica bem mais qualificado e ele não procura tanto preço, tá? Então, beleza, eu trouxe esse pessoal para dentro do meu ecossistema. Agora eu preciso pegar os dados dele, eu preciso pegar o e-mail, o nome, e-mail é ouro, preciso pegar o WhatsApp dele, para quê? Para ele começar a se relacionar comigo. E aí, como que eu faço isso? Eu faço isso através de páginas de capturas, landing pages, que as pessoas falam, só que isso é nada mais, nada menos que uma página dentro de um site, tá? Uma linguagem bem simples aí para você. E essa página tem um formulário, onde esse formulário, ele vai deixar os dados dele. Só que ele vai deixar os dados dele se ele tiver alguma coisa em troca. Por exemplo, se o seu conteúdo é muito bom, ele vai assinar sua newsletter. Se você tiver um e-book, uma planilha, um vídeo, sabe, privado para ele assistir, ele vai deixar os dados dele. E a partir do momento que eles deixam os dados dele, tem que ter uma ferramenta de automação por trás do teu site, tá? E aí existem inúmeras ferramentas de automação, eu indico aí sempre a RD Station, que hoje está com uma proposta muito bacana, você paga R$59 por mês e você consegue capturar os e-mails das pessoas e nutrir elas, porque a partir do momento que eu tenho lá uma página de captura, eu tenho botões de ações dentro do meu site, botões de ações na minha mídia social, eu deixo lá o telefone para falarem comigo, eu deixo o link para converterem aquele material que eu estou dando como cortesia para eles, tá? E eu consigo começar a capturar os dados dessas pessoas, então convertir elas. A partir do momento que as pessoas deixam os dados dentro de um formulário nosso, ele vai ter que ir para uma ferramenta, porque não pode ir para qualquer lugar, certo? Indo para dentro da ferramenta, você vai fazer e-mails interessantes, e aqui vai aparecer para você um funilzinho, como que funciona as pessoas, passo a passo, a pessoa converteu lá dentro do teu site, nas suas mídias sociais, entrou para dentro do seu ecossistema, ela tem que receber um e-mail, claro, um e-mail muito bem escrito, um e-mail que seja interessante para ela, para você começar a esquentar essa pessoa, tá? Até ela tá ao ponto de ou seu time comercial, ou você abordar essa pessoa, ou essa pessoa levantar a mão para você. Caramba, por que essa pessoa fala isso comigo e o XPTO não fala comigo isso? É isso que o marketing digital faz, entendeu? E aí, uma coisa bacana do marketing digital que é o seguinte, existem três níveis que você tá ali do conteúdo, né? Aí eu vou falar pra você, conteúdo topo de funil, conteúdo meio de funil e conteúdo boca de funil. Marta, o que é isso? Conteúdo topo de funil é aquele conteúdo que eu atraio o meu público para dentro do meu ecossistema com assunto que praticamente não é um assunto que eu venda. Por exemplo, hoje eu vendo para contadores, tá? Só que eu não tenho, eu vendo para contadores, marketing digital, sites, enfim, estratégia digital. Só que, por exemplo, eu não vendo para ele de sistema de processo. Só que eu sei que o contador tem uma dor que é ajuste do processo. Então eu vou falar sobre um assunto que eu não vendo, mas eu sei que o contador, ele tem essa dor. Eu atraio esse cara, a atenção dele para mim. Então, eu vou falar com os especialistas, vou fazer lives, convidar pessoas que manjem de gestão de processo, porque eu tô traindo esse cara para dentro do meu ecossistema. E aí ele começa a me acompanhar. Até na hora que ele tiver uma dor de marketing digital, de site, vai assim, Marta, preciso falar com você. É a mesma coisa que você tem que fazer aí dentro do teu ecossistema. Tá? Então você tem que falar com o seu público-alvo, lembra das dores que ele tem, e ele vai ter várias dores que não tem a ver muito com o teu serviço. E aí você vai ter que trazer pessoas, parceiros, para começar a transformar o seu ecossistema muito bombado mesmo. E é assim que você vai conseguir oferecer o seu serviço. É vender sem querer vender, entendeu?
a lógica? Então, aí, a partir do momento que eu comecei a atrair esse público, é o conteúdo topo. Eu não tenho muita ligação aquilo que eu faço com aquilo que eu estou entregando, ok? E aí, beleza. Então, assim, mas Marta, queria também. Eu vou falar do meu trabalho? Claro que vou. Aí eu começo a introduzir o conteúdo meio e o conteúdo boca. Ou seja, eu começo a falar, por exemplo, como que é um planejamento de marketing digital para escritório de contabilidade. Eu não estou falando do conteúdo boca, meio, eu estou introduzindo para ele, ensinando a ele passo a passo como faz um planejamento de marketing digital. E aí o conteúdo boca é que aquele cara está muito sedente, ele precisa contratar uma empresa que eu coloco lá. Como nós podemos ajudar você fazendo marketing digital contábil? Que eu sei que ele está pesquisando aquilo. E falo, olha, nós fazemos isso, apresento meus cases de sucesso e show de bola, vai embora. Entendeu? Então, esses são os 3 tipos de conteúdo que você tem que trabalhar muito bem aí dentro da tua empresa. Se você não fizer isso, dificilmente você vai ter resultado e não tem o volume que você precisa. Nossa, Marta, é cansativo. O marketing digital é bem cansativo, mas ele dá resultado, desde que seja consistência diária. E aí, gente, olha só que interessante, tá? Marta, dependendo do orgânico, ele é muito demorado. Sim, ele é muito demorado. Se você quer ter resultados imediatos, você vai ter que investir uma grana lá no Google, investir uma grana no Facebook, investir uma grana no Instagram, no YouTube, tá? Só que não adianta você investir essa grana sem conteúdo para entregar, você tem que unir os dois, exatamente, você tem que fazer a junção dos dois, ou você vai ter que colocar um dinheiro aqui e mais conteúdo, é isso que faz a diferença. E é isso que traz o cliente mais qualificado para você. Então, assim, você pode ir lá promover uma página no Google com as palavras-chave, que aí você vai no planejador de palavras-chave do Google, tô deixando aqui o nome, planejador de palavras-chave do Google, aonde esse planejador de palavras-chave, você consegue ver o que as pessoas estão pesquisando na sua região, ok? Então, gente, eu te dei a dica aí de R$1 milhão, planejador de palavras-chave do Google. Vai ver lá o que as pessoas, o público-alvo seu tá pesquisando naquela região. Aí você paga um dinheiro lá pro Google para promover a página e as pessoas entrarem lá e entrarem em contato com você. Facebook e Instagram, as pessoas não gostam muito de propaganda, as pessoas gostam de ver o que é dor e desejo dela. Então, se você paga lá pro Facebook, Instagram, promover um conteúdo, aonde esse conteúdo vai entrar dentro do teu site, essa pessoa vai deixar os dados dela, por exemplo, vou dar um exemplo, você pode promover uma planilha, dá uma planilha de graça, dá um e-book de graça lá para ela, seu público, e aí ela vai ver aquele conteúdo lá, vai entrar, vai consumir o conteúdo, deixa os dados dela, e aí você começa a nutrir ela, entendeu? Fez sentido isso para você? Então, assim, não adianta que uma coisa eu falo, ó, 10% do 100% do público, 10% está lá no Google. Ou seja, que é o lead mais caro, que é o público mais caro, que esse cara tá com muita dor e já vai direto no ponto dele. 90% tá no Instagram, no Facebook. E aí essa pessoa não tá querendo saber comprar nada, essa pessoa ela quer consumir conteúdo. A gente tá nas mídias sociais porque a gente gosta de ver a vida dos outros, a gente gosta de diversão, entende? Então as pessoas vão fazer o quê? Elas vão olhar aquele conteúdo, nossa, que interessante, essa pessoa me conhece bem, vou ver esse conteúdo, cliquei, quando eu cliquei, fui para dentro de uma página, eu cliquei ali, eu tô pedindo os dados dela para fazer uma troca social, né? Eu te dou esse material e você me dá seus dados. Aí lembra que eu falei que os dados vai cair dentro de um funil e você começa a nutrir até essa pessoa tá pronta para abordagem ou ela levantar a mão para você querendo seu serviço? É assim que funciona o marketing digital, tá? E uma coisa muito bacana que funciona no marketing digital é você ter depoimentos. Quem são os clientes? Quem são as pessoas que gostam muito do teu trabalho? Quem são essas pessoas? Põe ela para falar, para dar um depoimento, escrever, fazer um vídeo, promove isso. A gente gosta de prova social, ela fala assim, nossa, caramba, se tá ajudando ele, por que não pode me ajudar? Ainda mais quando a gente tá falando de nicho, gente, você acaba se virando uma autoridade nesse segmento. Tá? Outra coisa interessante também, se você tem e-mails dessas pessoas, desse nicho, desse segmento, sabe o que é muito bacana? Esses e-mails, você pegar, subir dentro da ferramenta de automação, você começar a nutrir essas pessoas com esses e-mails. A nutrir com e-mails interessantes aí para você, para ele, com o que ele quer ouvir. Lembra que você vai pesquisar lá atrás no planejamento? O que ele quer ouvir? O que ele quer fazer? Qual que é a dor? Qual que é o desejo? Você começar a dar conteúdo para esse pessoal. Coloca esse pessoal também no grupo de WhatsApp, de Telegram. Começa a dar conteúdo para eles. Isso é digital. Só que, assim, uma coisa que eu tenho falado bastante que é o seguinte, às vezes as pessoas querem fazer marketing digital, só que eles não têm a alma digital. Você precisa ter uma alma digital.
Entende? Mas o que é uma alma digital? Você precisa respirar o digital de noite. Não é você estar na internet, não é você ver redes sociais, não. É você estar introduzido ao meio digital e isso ser algo que faça parte do seu dia a dia, como beber água. Entende? Você ter essa familiaridade com as coisas do digital. Você gostar desse processo todo. Ou seja, ter a alma digital. Ou seja, você tem que estar disponível sim para o teu cliente, para um prospect. Quantas vezes eu vejo a pessoa lá, eu não vou atender, só atendo de segunda a sexta, das 9 às 18. Tá ok, é uma opção sua. Mas eu percebo que as pessoas que têm muito mais sucesso no digital são as pessoas que estão servindo, que estão dispostas a curar a dor do outro. Se você não faz isso, o que vai acontecer? Você dificilmente vai ter um sucesso no digital. Então Marta, cansa, estar disponível? É estar 1.500% disponível no digital. E aí você tem vários conteúdos na internet, vários conteúdos que vai te ajudar. E o bacana, gente, que é o seguinte, no digital, você consegue o quanto eu invisto e o quanto eu posso ter de retorno. No começo, gente, vai ser só investimento. O retorno vai vir no médio e longo prazo. Então, por exemplo, se eu tenho lá R$500 para investir no Facebook, no Google, só que lembra que as coisas que as pessoas esquecem é que você tem que investir com ferramentas. Sem as ferramentas meio, você não consegue ter o fim, que é o objetivo. Tá? Que as ferramentas meio que é o site, as mídias sociais, a ferramenta de automação, é você investir dinheiro lá no Facebook, no Google, no Instagram, entende? Então, assim, vocês têm que ter esse objetivo. Então, assim, por exemplo, em um ano eu investi lá, vai que seja R$10.000. Só que nesse um ano, qual foi o passo a passo que eu fiz para atrair esse público? E aí entra uma outra coisa, que é a questão das vendas, porque eu vejo muita gente investindo no digital, chega o lead, ele não está preparado para atender o lead, a empresa dele não está preparada, que aí é um outro assunto para outro vídeo. E aí, se você quiser lá no Grupo DPG, tem vários vídeos, vai lá no YouTube do Grupo DPG, tem vários vídeos que eu falo sobre isso. Você tem que estar preparado para o lead chegar, você saber abordar, você conseguir convencê-lo de que você é melhor do que o seu concorrente. Para isso tem que ter muito estudo, entende? Então, gente, você conseguir fazer essa medição é muito simples no digital. Então, quanto eu investi? Então, vamos lá. Quanto que eu investi? Investi R$1.000 nesse mês. Beleza. Esses R$1.000, quanto veio retorno de tráfego para dentro do meu site, nas mídias sociais? Veio lá 5.000 em tráfego. Desses 5.000 em tráfego, e aqui tá aparecendo para você aqui no vídeo, certinho, tá? Vou mostrar, desses 5.000 em tráfego, quanto eu consegui converter. Quantos leads eu converti? Dos 5.000 eu converti 200 leads. Show de bola, que deixaram os dados aí para você. Beleza, e desses 200 leads, quantos eu consegui virou oportunidade? Ou seja, que levantou a mão para mim, ou que eu abordei e o cara se interessou pelo meu serviço. Foram 20. E desses 20, quando eu fechei? Eu fechei 2 contratos. Se for um contrato de recorrência, e esse contrato for R$500 por mês, por exemplo, um exemplo, tá? Você mais que pagou. Ou seja, hoje a gente tem clientes aqui que estão investindo mais e mais, por isso que é interessante o marketing digital. E hoje, claro que a indicação é muito bom, gente, é muito bom, só que essa questão da indicação hoje tá caindo bastante. Se a gente não tá lá no digital fazendo, acontecendo, as coisas não andam, entendeu? Então tenha consciência, tenha ciência que sem o digital hoje a sua empresa não vai conseguir alavancar, não mesmo. Então, pensa em passo a passo do que eu te disse aqui, tá? É o meu canal Grupo DPG, @Grupo DPG no Instagram, @MartaGiove, tá aqui na telinha para você, no YouTube. Isso aqui são coisas básicas que nós podemos falar aí sobre o marketing digital. E aí a gente vai falar também do marketing funil direto no digital, onde eu coloco uma oferta muito bem, só que para isso eu tenho que ter uma pesquisa muito, muito bacana sobre o meu cliente, uma oferta direta, onde essa oferta vai estar lá no Facebook e no Instagram, no YouTube, no Google, a pessoa entra, aí ela cai para dentro de um funil também, ela já entra interessada em alguma coisa, ela cai para dentro, faz um funilzinho de vendas até chegar ao ponto de abordagem. Então, existem vários meios no digital aonde a gente consegue alavancar resultados. Mas, para isso, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Sem fazer as coisas acontecerem, a gente vai chegar em lugar nenhum. As pessoas, os clientes nossos aqui que dá super certo, gente, são os clientes que são engajados, são os clientes que estão ali o tempo todo pesquisando, os clientes que estão disponibilizando tempo para o seu cliente, ouvindo o seu cliente. E se você faz isso no digital, não tenho dúvidas nenhuma que você vai ter sucesso. Seguir, são
passos básicos aí que eu tô passando para vocês, básicos. Se você seguir esses passos básicos do digital, com certeza absoluta você vai ter muito resultado, porque aqueles clientes que nos ouviram, que nós ajudamos aí a fazer todo esse trabalho, teve muito resultado, muito resultado. Eu espero, gente, que esse vídeo consiga expandir um pouco a mente de vocês, porque uma mente expandida nunca mais volta para o mesmo lugar. Isso que eu sempre falo, e você buscar muito conhecimento em relação às ações digitais. Pode contar comigo. Conte comigo sempre, vai nos meus canais, pode me chamar no WhatsApp, que aquilo que eu puder ajudar vocês, eu irei ajudar, ok? Muito obrigado e tenha aí um excelente dia, que eu tenho certeza que se você fizer só 10% daquilo que eu falei, você vai ter muito resultado. Tchau, tchau!